Tentativa de golpe. Aliás, a manchete aí do professor Vila, que é o seguinte, olha só, Bolsonaro sabia de tudo de acordo com a Polícia Federal. A PF aponta que Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de todas as etapas do plano de golpe. Ex-presidente é citado 535 vezes no inquérito que o indiciou. De acordo com o relatório final da Polícia Federal da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Bolsonaro liderou a trama golpista no final de 2022 e a ruptura democrática só não foi concretizada por circunstâncias alheias à vontade dele. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação, de acordo com a Polícia Federal, demonstram de forma inequívoca que Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. O relatório já foi enviado para análise da Procuradoria-Geral da República, responsável por avaliar as provas e decidir se denuncia ou não os investigados. O texto do relatório diz ainda que o grupo investigado era liderado por Jair Bolsonaro, que criou, desenvolveu e disseminou desde 2019 a narrativa falsa de vulnerabilidade das urnas eletrônicas para justificar intenções golpistas em caso de uma derrota do então presidente na tentativa de reeleição. Ele teria elaborado um decreto que previa uma ruptura institucional, impedindo a posse do governo legitimamente eleito. O então presidente apresentou a minuta do golpe aos comandantes das Forças Armadas. De acordo com a investigação, a ação para a prisão e assassinato de Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro de 2022 foi abortada quando Bolsonaro não obteve o apoio do general Freire Gomes, então comandante do Exército e da maioria do alto comando do Exército. Professor Vila. Amadeu, são quase 900 páginas do relatório e o relatório é estarrecedor. Lembrando que é um relatório, não é uma ação penal e não foi recebido pelo Supremo, porque, inclusive, e essa é a razão principal, sequer foi encaminhado ainda ao Supremo Tribunal Federal, algo que causa profunda estranheza. A demora da PGR encaminhar ao Supremo para que ele possa receber ou não, e aí, recebendo, vira uma ação penal. É uma demora inexplicável. Segundo, se de acordo com a Polícia Federal, ele teria planejado, Jair Bolsonaro tinha atuado e teve o domínio pleno de todas as ações, né? Isso é a acusação feita no documento. Tudo isso, insisto, tem de ser comprovado no campo judicial. Vamos aguardar. Diz a mesma Polícia Federal que ele sabia, inclusive, do plano de assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do TSE, respectivamente Lula, Alckmin e Moraes, sempre de acordo com a Polícia Federal. Teria 2 minutos de golpe, e segundo o depoimento do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército naquele instante, ele não teria aceito nem ler a minuta, muito menos levar o documento para ser apreciado pelo alto comando. O mesmo fez o comandante da Aeronáutica, diversamente da Marinha, o almirante Garnier, segundo a PF, estava com o golpe. Os outros 2 comandantes se recusaram. E o general Freire Gomes é fundamental para isso. Foram 2 minutos de golpe, vale destacar. Chegando em certo momento, se insistisse no golpe, ele daria a ordem de prisão ao então presidente da República. E ele é citado mais de 500 vezes, diz que é 535 vezes, e por fim, o estado de sítio que seria adotado. O estado de sítio está na Constituição, são 3 artigos, 137, 138, 139, ele só é adotado por 2 razões: em guerra, quer dizer, o Brasil ataca um país ou é atacado, ou por grave comoção interna. Não havia nenhuma coisa e nem outra. Mas o estado de sítio dá plenos direitos ao executivo de fazer quase tudo. Censura, invasão de domicílio, proibição de reuniões e por aí vai. Em suma, a gente fica estarrecido ao ler todo esse relatório. Agora, vamos aguardar o segundo passo, né, que é lá na frente, ou seja, esse inquérito ser recebido, no momento de ser ou não recebido pelo Supremo, por fim, tem a discussão do inquérito.
É assim que foi na ação penal 470, em agosto de 2007. E lembrar o seguinte, insisto, na ação penal 470 era 40 réus, depois 38, nessa são 37. Caso virem réus, serão 37 réus. A ação penal 470 começou em agosto de 2007, quando foi recebida em 4 sessões do STF, e terminou os embargos sendo esclarecidos 7 anos depois, em 2014. Portanto, imaginar que isso termine o ano que vem, em alguns meses, eu acho que é uma chance remotíssima. Nem tudo foi ainda divulgado, porque, como disse o professor, são quase 900 páginas, e daqui a pouco a gente vai destrinchar outros temas que a gente vai considerando os mais relevantes. Mas, Ari, rapidamente, essa robustez que se apresentou até agora deixa pouco espaço jurídico para a defesa do ex-presidente? Deixa pouquíssimo espaço jurídico. E eu acrescento uma informação desse relatório de 900 páginas que me chamou a atenção e que eu fiquei estarrecido. Hoje o deputado federal Alexandre Ramagem, que foi o chefe da ABIN, ele queria que o então presidente Bolsonaro mudasse, fizesse uma interferência na PF, lá desde o início do governo, em 2020. Ele foi eleito, então em 2020 estava ali na metade do governo, metade, não início, metade, para que todos os processos de investigação envolvendo o clã Bolsonaro fossem repassados para o diretor-geral da PF. Os delegados não teriam mais autonomia. Seria uma intervenção direta, brutal e brusca, inédita na história da corporação, no funcionamento administrativo da PF. Assim, os delegados não teriam mais autonomia, eles teriam que se reportar e fornecer todas as informações para o diretor-geral, claro, bolsonarista, indicado pelo presidente. Quer dizer, desde o começo, desde a metade da gestão, antes de eleição, do processo eleitoral, já havia ali ações e gestos que encaminhavam para um golpe, uma ditadura, uma tirania. Sempre de acordo com a seguinte lógica. Nós vamos nos perpetuar no poder e o Bolsonaro vai continuar presidente indeterminadamente. Isso de acordo com o relatório da Polícia Federal. Estamos falando de investigação da corporação, né? Tá lá, está escrito lá. Vamos agora